Eu penso o Rio de Janeiro como uma cidade popular e não como uma cidade maravilhosa. Quando eu estou descendo do avião, é outro samba do avião. É o samba do avião para Realengo, é o samba do... Para mim, o Rio de Janeiro é a capital da classe C. Nós temos a melhor classe C do país. A classe C que faz gambiarra para o carioca é startup. Então, o que é a gambiarra? É um camarada, que aí não é informalidade, é um camarada que tem tanta criatividade, tanta potência, que não esperou o apoio. O que acontece? Esse Estado que só legitima o food truck, ele reprime esse cara que está ali inventando a gambiarra, ao invés de apoiar a gambiarra e transformar ela numa grande potência. A gente usa o popular, esse imaginário carioca diz assim para o popular, inventa, e depois vem designer, vem mediação, e deixa essa camada inventiva popular apenas fornecendo vida para esses mediadores da sociedade. Para mim, é isso que tem que acabar. O Rio de Janeiro tem que assumir a sua horizontalidade, a sua potência de horizontalidade. Tem muito avanço. Eu acho que debates como esse já é uma prova de mudança de imaginário, mas o Rio ainda represa o que ele tem de melhor, que é a sua potência criativa popular. Nós temos uma indústria cultural criativa popular, e a gente não aposta nela. A favela ainda é tema. Ela tem que deixar de ser tema e ela tem que ser suporte de criação. A gente tem que ter as produtoras de cinema de favela e não filme sobre favela. Eu costumo dizer que o conceito do carioca ele precisa ser desidratado, analisado, assim, tirado do princípio ativo da ideia, porque ele é um conceito que ele apaga a diferença, ele silencia uma construção do Rio de Janeiro, que é uma construção importantíssima, que é a soma das pessoas que produzem a riqueza da cidade, e no entanto, não aparecem, são silenciadas. Como as donas de casa, por exemplo, as empregadas domésticas, por exemplo, com a categoria super silenciada no século passado, mas sempre fez a mediação do Nordeste com a Zona Sul, da Zona Oeste com a Zona Sul, da Baixada com a Zona Sul. No entanto, são histórias apagadas em nome de um conceito de um carioca, que é o cara que está sempre moreno de praia, as gírias lá. Isso sempre nos fez mal. Na verdade, eu digo o seguinte, que a construção da cidade maravilhosa, desde que o André Filho fez aquela música lá, em 1940, com a ideia dos Estados Unidos quando o Walt Disney vem para o Brasil, aí conhece Paulo da Portela, começa a ideia, depois na década de 50, com a Bossa Nova, assim, foi construindo-se uma ideia do Rio de Janeiro como um lugar mágico, um lugar de uma pessoa especial, que é um cara tolerante, um cara malandro, um cara que, receptivo, que é muito bacana, mas esse conceito ele fez muito mal a todo mundo. Eu prefiro a ideia de paisagem cultural à ideia de natureza. Nós temos uma paisagem cultural, que é a produção das pessoas, a produção de invenção, de cotidiano, das gambiarras, das formas de afeto, de relações, que, para mim, constitui muito mais o poder dessa cidade. A identidade, ou as identidades dessa cidade, as características dessa cidade, do que a ideia de natureza, que fecha numa ideia de balneário, que era o sonho de uma elite, isolando o resto da cidade. Tem que assumir que perdeu. Esse carioca acabou. Esse Rio de Janeiro acabou. Esse balneário, fantasia, não vai existir mais, porque agora chegou uma nova geração de intelectuais de periferia, chegou uma galera que quer dividir o bolo, que quer disputar legitimação, e isso pode fazer bem para o Rio. Esse é o novo carioca? Esse é o novo carioca, que não tem medo, que quer discutir, que quer estar em trânsito nos lugares, que não é boladão também, porque na minha geração tinha o carioca boladão. O que é carioca boladão? Que é o que cheguei. Agora é brotei.
Né? Agora é mais leve, brotei. A molecada chega e diz brotei, é mais leve, vem sorrindo. Né? Na minha época, a gente era o carioca boladão. Qual é? Estou aqui. Era um outro avatar, era nos 90, uma outra disputa. Então, o carioca assumiu esse avatar de boladão. Hoje, os moleques estão inventando suas expressões. Mas eu acho que a gente perde. O que eu quero dizer, finalizando, é... O Rio de Janeiro é uma cidade popular. Não podemos ser uma metrópole que exporta imaginário, como esse foi o sonho de uma elite cultural e intelectual desse Estado. Mas, para isso, vai ter que assumir que quem vem de origem popular também vai ser protagonista dos meios de produção e legitimação. A gente não aproveita 30% do nosso imaginário porque a gente bota os pobres só como personagem. No momento que começar a dividir o bolo, vai ter mais filme, vai ter mais livro, e aí todo mundo ganha. Mas vai ter que dividir o bolo de protagonismo para inventar esse Rio de Janeiro, potência popular do mundo. Eu acho, o Marcos falou de geografia, de paisagem, eu sempre digo uma coisa, que o Rio de Janeiro é uma metáfora nerd, né? O Rio de Janeiro é um hardware poderosíssimo e maneiro demais, mas com software proprietário. Então, assim, ele nunca dá aquilo que ele poderia dar. Essa é a questão. Então, eu acho que essa identidade do caxiense, por exemplo, ela está do iguaçuano, do entorno do magiense, é uma coisa que está sendo transmutada para um conceito desse carioca metropolitano. Acho que você usou essa expressão, e acho que é um tema do debate, né? Que eu não sei se vai ter nome agora. Existe um movimento acontecendo, as placas tectônicas estão mexendo ali, que estão solapando esses conceitos antigos. Então, é a hora de ousar agora. Se essa identidade ela vai ter nome, se ela vai ter... Não sei. Além do discurso de desigualdade, a gente tem um discurso de medo, não ande na cidade, a cidade é perigosa. Esse discurso de medo, a gente também precisa tomar cuidado com ele, porque ele não potencializa esses encontros. E eu gosto de ver, por exemplo, o Parque de Madureira. O Parque de Madureira é o nosso Central Park. Nosso Central Park não vai ser aquilo lá. E eu acho isso interessante, porque esse carioca ele não quer produzir representação, ele quer produzir presença. Ele quer chegar com o corpo dele e ser reconhecido de maneira presente. Ele quer ocupar a rua, ele quer ocupar o Facebook. Então, eu apostaria na ocupação do espaço público e não do espaço privado. Não, uma coisa que me chama sempre a atenção nesses debates, quando a gente fala de Rio metropolitano, de periferia, que eu ouço sempre citar Nova Iguaçu, Caxias, São João de Meriti, em contraposição à Zona Sul. Mas eu raramente escuto se falar da Zona Norte. Qual é o papel da Zona Norte, do subúrbio do Rio, nessa história? Você falou do funk e você citou brevemente o choro. Eu queria saber qual é o papel do samba, qual é o papel do choro, que são tradições fortes nossas. Hoje a gente tem uma escola portátil de música que está tentando deselitizar esse choro que ficou elitizado, né? A gente tem mais de 1.000 alunos lá, e que são pessoas que levam o choro para Manguinhos, para o interior do Estado, enfim. Qual o papel da Zona Norte nesse Rio metropolitano que vocês falaram? Eu quero falar disso. O que nós estamos falando é de ter uma única centralidade de representação que está em torno dessa ideia de carioca, que abarca a potência dessa cidade, que são as suas diferenças, a sua diversidade. Me parece que, em relação à Zona Norte, acontece a mesma coisa. Parte, na mudança, quando meu padrasto trocou o Fusquinha, um revólver, que ele tinha, porque ele era segurança, por uma casa no Cesarão, e a gente saiu da Chacrinha, eu deixei de ser vizinho do Heraldo, e fui para o Cesarão, em Santa Cruz, eu fiquei uma parte do tempo morando com os meus avós no Jacarezinho. Que era completamente, não era invisível porque era criminalizado. Aparecia só dessa maneira, né? E tinha uma riqueza, não era invisível porque era criminalizado. Por quê? Porque a ideia de Zona Norte também que a gente tem é uma ideia nostálgica. Essa ideia do carioca também criou uma ideia de Zona Norte. São casas lindas, com uma coisa na varanda, dizendo que é um lar. Né? Uma ideia de nostalgia. Gente humilde. Gente humilde. De vontade de chorar. Exato, né? Uma vida pacata. Então, eu acho que a Zona Norte também está em disputa
na construção, porque ela foi colocada nesse lugar de um lugar nostálgico, que nada acontece, calmo. Agora, os trânsitos na cidade, os encontros sempre existiram. Em conflito, os encontros nunca foram... eles foram jesuíticos, né, de colocar você como uma alma assim, que não tem nada e você tem que receber tudo que eu tenho que te dar, com a centralidade nessa região das elites da Zona Sul. Nós precisamos recontar essa história. Por isso que é importante o trabalho de memória, a partir da ótica dos pobres. Oi, eu sou Ana Lúcia, sou estudante de arquitetura e urbanismo, e não sei para quem vai ser a pergunta, mas fica aí em aberto, porque eu tenho várias e tive que escolher uma. Até que ponto essa questão que vocês estão colocando, essa explosão da periferia, de identidade, até que ponto isso não é parte de uma construção de época mundial? Assim, me faço muito essa pergunta. Até que ponto não é uma época que a gente está vivendo no mundo? Queria saber o que vocês acham. Eu acho que tem a ver também, o que você falou. Aliás, a ideia de periferia, não existiria a história do mundo sem a periferia, né? Sem os bárbaros terem invadido o Império Romano, sabe? Sempre teve a história do mundo. As periferias sempre foram responsáveis pelas mudanças das metrópoles, delenda Cartago, né? Assim, tem uma coisa. Então, acho que o movimento das periferias como transformação não é uma coisa desse momento aqui só do Rio de Janeiro, obviamente, né? Mas eu acho que aqui está sendo muito legal a experiência, porque ela tem a internet como uma das ferramentas. Eu tenho um altarzinho da internet lá em casa, que eu sou um cara fã da internet. A internet, para mim, é a coisa mais incrível que salvou muita gente aí da invisibilidade. E tem uma coisa gostosa, que é o fato de que realmente existe uma coisa nesse entorno da Baía de Guanabara que é prazeroso, porque é uma galera que inventa jeitos de viver, de construir coisas que são realmente maneiras. Possivelmente porque a soma de vários povos do Brasil inteiro, de lugares de fora do Brasil também, de árabes, de japoneses, enfim. Eu gosto de falar do Carioca a partir da Baixada Fluminense, né? Porque a Baixada é um lugar de recepção muito incrível, né? As pessoas têm criado coisas porque também chegaram e foram incorporando tudo ali e sem medo, sem culpa, vamos processar aqui, vamos vivendo, vamos construindo. E é uma cultura muito rica, só que o problema é que não é enxergado como cultura, né? É enxergado como uma coisa ali folclórica, ou uma coisa menor, enfim, é isso que tem que mudar.